Olá você, tudo bem? Aqui é o pastor Genivaldo, voltando com mais uma revelação do coração de Deus para a sua igreja, amém? Para abençoar as nossas vidas. Por isso devemos abrir nossos corações, devemos deixar a nossa mente totalmente no controle do Espírito Santo, para que possamos sim receber essa palavra, entender essa palavra e colocar em prática nas nossas vidas, amém? Amados, tem muita gente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Tem pessoas que entendem de religião, mas tem muitas pessoas que têm todas essas particularidades, mas ainda não têm a revelação da palavra de Deus. E o Senhor revela essa palavra não é para aqueles que são doutorados, aqueles que são intelectuais, não. Também pode revelar para esses? Claro que pode. Deus ele revela a palavra dele para todos aqueles que querem. Mas para que a gente venha ter essa revelação, a gente precisa ter algumas particularidades. A gente precisa ter humildade, a gente precisa querer, a gente precisa buscar, a gente precisa se esvaziar. Tem uma série de situações que a gente precisa ter para estar apto a receber esta palavra, entender a revelação dessa palavra e colocar em prática nas nossas vidas, para que ela venha surgir verdadeiramente o efeito que a palavra de Deus opera nas nossas vidas de uma forma sobrenatural. Para isso precisamos ter fé, precisamos ter obediência, submissão, nós precisamos verdadeiramente nos entregar aquilo que Deus está ministrando às nossas vidas. Por isso que tem tanta gente, amados, que ouve a palavra, vai às igrejas, participa de todo aquele ritual, de toda aquela orientação que eles recebem ali na igreja e são muitas vezes frustrados. Por quê? Porque buscaram tudo isso e os resultados não vêm. E aí então a pessoa chega e diz, não vou mais buscar isso não está adiantando nada. Então quer dizer, já está pensando errado. Por quê? Porque ela foi ali buscar uma coisa da maneira errada, do jeito errado. Ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela, da maneira que ela acha certo. E ela não tem a humildade de dizer, não, Senhor, eu me esvazio, eu renuncio verdadeiramente ao meu eu, para que tu venha e opere poderosamente. Amém, queridos? Então nós precisamos muito estar atento a isso. Para quê? Para que nós, esse período que vivemos aqui no mundo, porque aqui nós estamos só de passagem, eu e você. A única coisa que nós temos certeza nessa vida é que um dia iremos morrer. Um dia iremos partir desse mundo. E aí seremos transportados para um mundo diferente. Nós iremos viver pelo Espírito. Iremos viver espiritualmente agora. Não mais pela carne, não mais pelo nosso eu. O nosso eu vai ser exterminado, vai viver do pó e o pó voltará. E nós iremos receber um novo corpo. Teremos a mente de Cristo. Teremos verdadeiramente uma vida maravilhosa, que é a vida espiritual. Amém? Então, enquanto isso não ocorre comigo e com você, nós precisamos estar nos preparando aqui nesse mundo, para o mundo que iremos viver eternamente. Por isso que nós devemos desenvolver nossa vida espiritual. A gente vê muita gente negligenciando, amados, a sua vida espiritual. A gente vê muita gente brincando de ser crente, brincando de ser cristão, brincando de ser filho de Deus, quando na verdade não assumem a responsabilidade, o compromisso de verdadeiramente viver uma vida cristã, conforme os parâmetros da palavra de Deus. E nós precisamos estar preparados para isso, para buscar, para viver em obediência e submissão ao nosso Deus. A palavra dele está sempre nos ensinando que quando ele voltar, ele virá buscar uma igreja, mas uma igreja santa, uma igreja separada do mundo, separada do pecado, separada verdadeiramente para Deus. Amém? Por isso que a palavra santo significa o quê? Separado. O Senhor diz lá em 1 de Pedro, sede santo, porque eu também sou santo. Então o Senhor está nos chamando sempre a uma vida de santidade. Por isso que nós devemos estar preparados aqui, amém? A cada dia, para buscar essa vida de santidade diante de Deus. Por isso que em nome de Jesus, Deus tem nos dado grandes oportunidades para a gente trazer essas revelações aqui para o canal, passar essas revelações até você, para que cada dia você
se torne mais habilitado para se encontrar com o Senhor teu Deus. Por isso que nós temos muito cuidado e muita responsabilidade com tudo aquilo que nós fazemos aqui no canal. Por isso que nós estamos constantemente pedindo a sua participação, o seu apoio, a tua ajuda, porque sabemos que somos humanos, somos falhos, somos limitados e carecemos muito da misericórdia, do amor, do perdão do Senhor. E precisamos muito da ajuda de cada um de vocês, porque eu sozinho jamais serei capaz de desenvolver esse trabalho se não houver a ajuda de cada um de vocês. Por isso que eu peço muitas orações, peço muita ajuda para que você se compadeça, para que você se responsabilize, para que você assuma um ministério de oração aqui pelo canal. Amém? Cobrindo a mim, minha família, cobrindo cada inscrito desse canal. Amém? Por isso que eu estou constantemente pedindo isso, essa ajuda para vocês. Porque eu entendo que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Por isso que nós precisamos colocar o nosso general à frente. E nós, como soldados, nos unindo, nos fortalecendo para buscarmos andar em obediência e atender todas as ordens do nosso general. Por isso que precisamos estar unidos em amor, unidos na fé, unidos em gratidão, amém? Unidos em humildade, unidos em simplicidades, unidos em misericórdia, para que a gente venha verdadeiramente servir uns aos outros, com amor, com alegria, com fé e com gratidão por tudo que o nosso Deus já tem feito por nós. Por isso que eu espero muito a ajuda de cada um de vocês, amém? A sua participação é muito importante. Quando você interage aqui no canal, deixando seu like, tocando o sininho, enfim, fazendo todo esse protocolo aí do YouTube. Nos ajuda muito. Quando você deixa seu comentário, quando você deixa sugestões. Amados, isso é muito importante. Para quê? Para que a gente possa juntos estar no centro da vontade de Deus. Porque com certeza os resultados na minha vida, na tua vida e na vida de cada inscrito desse canal, cada pessoa que passa por esse canal, vai fazer uma grande diferença. Porque o nosso Deus estará operando, o nosso Deus estará satisfeito e feliz com o que Ele está vendo, comigo e com você, unidos nesse propósito. Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia, amados, nós devemos olhar com um olhar espiritual, crendo, confiando, colocando toda a nossa credibilidade nessa palavra, porque ela é uma palavra que nos traz, nos estimula a uma vida espiritual regrada e abastecida através da palavra de Deus. Por isso que esse livro é um livro santo para os cristãos. Por isso que a Bíblia a gente considera como a palavra de Deus. E é por isso que esta palavra ela entra nas nossas vidas causando transformação. Ela vem com impacto poderoso, amém? Que vai ao mais profundo da nossa alma. Ela corta muito mais profundo do que uma faca de dois gumes. Uma faca de dois gumes e ela penetra o mais profundo das nossas almas e trazendo sim uma clareza, uma transformação para andarmos conforme a vontade do nosso Deus. Por isso que eu quero em nome de Jesus te convidar, seja fiel a Deus, seja determinante ao teu Deus, nunca se desvie da vontade de Deus, supere todas as adversidades, supere todas as dificuldades, que você vai ver que Deus vai te honrar, que Deus vai te exaltar de forma tremenda. Por isso, não desista, não desanime, não deixe que as coisas desse mundo venham afastá-lo dos teus objetivos para com Deus. Amém? Não deixe que as tuas amizades, não deixe que os teus relacionamentos humanos venham te afastar do teu propósito com Deus. Vale a pena você enfrentar tudo e a todos e se entregar por completo ao seu Deus, para que você nunca venha perder a tua intimidade com Deus. Porque isso, amados, é a maior riqueza que um homem pode ter nesse mundo, que uma mulher pode ter nesse mundo, é a sua intimidade com Deus. O resto aqui tudo passa. Tudo que nós conquistamos nesse mundo vai ficar aqui, em termos de materiais, em termos humanos, vai ficar nesse mundo. Mas veja bem, aquilo que nós construímos para o mundo espiritual, isso irá nos acompanhar na eternidade. E é aqui, enquanto nós estivermos nesse mundo, que nós devemos nos preparar. E como que nós fazemos isso? Através da palavra de Deus. Ela é a nossa bússola. Ela é a nossa
nossa direção. Ela é tudo o que precisamos em todas as áreas da nossa vida para que sejamos verdadeiramente habilitados. Por isso que o Senhor diz na palavra dele: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será dado. Por isso que nós temos que ter essa convicção e essa certeza. Em nome de Jesus, se apegue a esse propósito. Não abra mão, querido. Nunca. Não abra mão, minha amada, nunca, do teu propósito para com Deus. Amém? Sei que é difícil, claro que é. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O Senhor diz que o mundo jaz no maligno. O Senhor diz que nesse mundo nós teremos aflição. O Senhor diz que quem quiser vir após Ele, tome sua cruz e siga a Cristo. Nós sabemos que para carregar a cruz dá trabalho. Carregar a cruz pesa. Carregar a cruz nos cansa fisicamente e humanamente. Mas nós temos que continuar lutando porque nós estamos nesse mundo de passagem. Nós não viemos aqui para viver eternamente. Não. Nós estamos aqui de passagem e aqui nós precisamos sim construir uma base. Nós precisamos sim construir uma vida espiritual. Precisamos tomar decisões, fazer escolhas que verdadeiramente venham nos aproximar de Deus. Nós precisamos verdadeiramente andar conforme a palavra de Deus nos ensina. E assim nós teremos a segurança e a confiança e a certeza de que verdadeiramente nós estamos caminhando pelo caminho certo. Por isso que o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nós aqui aprendemos na palavra de Deus de que Ele é o único caminho. Ele não é um caminho. Ele não é um dos caminhos. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Amém? Então é isso que a palavra de Deus nos dá a segurança e a certeza. Por isso, amados, que aquelas pessoas que têm intimidade com a palavra de Deus, que têm uma vida de busca de conhecimento, de entendimento de Deus, que se esvazia, que verdadeiramente se entrega, essas pessoas, elas andam em plena segurança, sabendo que Deus é o seu socorro, é verdadeiramente o Deus da sua vida. E elas então andam em paz. Aquela paz que o Senhor diz: a minha paz eu vos dou, não a dou como dá ao mundo. Então a paz que nós adquirimos de Deus é algo muito profundo, é algo que nos leva ao descanso, que nos leva ao regozijo verdadeiramente em Deus. Por quê? Porque nós temos a certeza, fomos alimentados por esta palavra, fomos sustentados por ela, fomos dirigidos por ela, fomos ensinados por ela. E é isso que nos leva a viver em paz. Por isso é isso que cada um cristão, cada um filho de Deus deve buscar, a obedecer e a se submeter. O Senhor nos ensina na palavra dele que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós iremos agradar um e desagradar o outro, ou desagradar um e desagradar o outro. Então nós precisamos o quê? Andar verdadeiramente convicto. Nós precisamos ter a certeza de que nós estamos agradando a um só Deus. Amém? Ele ensina na palavra dele o quê? Que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, que as coisas velhas se passaram e que tudo se faz novo. Então nós aprendemos que para andar com Deus nós precisamos o quê? Ser transformado. A velha criatura, o velho eu, a minha vontade, ela tem que morrer, ela tem que acabar. Para quê? Para que a vontade de Deus seja soberana sobre a minha vida. Amém, querido? Muitas vezes vai chocar com as coisas, com as vontades nossa, com as vontades do mundo, com os conceitos, com os preceitos do mundo. Mas nós não podemos nos abalizar, nós não podemos nos avaliar pelo mundo. Nós temos que nos avaliar e nos abalizar em Deus, porque Ele sim é o caminho verdadeiro. Ele sim é a verdade. Por isso que eu e você precisamos ter essa certeza e ter essa segurança em nosso Deus. Amém? Então, queridos, nós precisamos andar na certeza que nós estamos agradando a Deus. Porque tem muita gente, amados, que caminha, conduz a sua vida espiritual, um pé na igreja, um pé no mundo, em obediência à Bíblia, em obediência ao mundo. A pessoa sabe que, não, eu tenho Deus, não, eu já tenho Deus. Você vai falar para essa pessoa: olha, você tem que aceitar Cristo na tua vida. Não, eu já aceitei desde o dia que eu nasci. Tem muitos que já têm essa resposta na ponta da língua. Tem muitos que dizem: olha, você precisa viver com Deus. Mas eu já vivo com Deus. Eu tenho lá a minha devoção, eu tenho lá a minha religião. Amados, olha, devoção e religião não nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é quem? É uma entrega genuína
genuína e perfeita em obediência à palavra dele. Romanos, vamos ver o que Romanos nos ensina? Veja bem, Romanos 10, no versículo 9, olha o que o Senhor diz. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então aqui está nos ensinando que o quê? Que nós devemos confessar com a nossa boca diante dos homens. Amém? Veja bem, confessar Jesus como Senhor e no nosso coração nós crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, queridos, para a gente fazer isso com convicção, com certeza, com segurança, a gente tem que ter fé. Não é suficiente eu frequentar uma religião, eu frequentar uma igreja, eu seguir as doutrinas da igreja, se eu não tiver encaixado, se eu não estiver abalizado, se eu não estiver verdadeiramente fundamentado nessa palavra. Olha o que ele diz no versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então isso é muito sério, amados. Não é simplesmente eu frequentar uma igreja, eu frequentar uma religião que eu vou estar com Deus. Não, não é assim. A Bíblia nos ensina. Olha que o Evangelho de João 1, no versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então aqui, olha, primeiro a gente tem que o quê? Que receber esse Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como nosso único Deus. E muitas vezes a gente está querendo dividir Deus com religião, a gente está querendo dividir Deus com uma placa de igreja, a gente está querendo dividir Deus com o ensinamento do mundo, de pessoas. Não, queridos, a gente tem que ficar com o que a palavra de Deus nos ensina, porque esse é o único manual que verdadeiramente nos garante a vida eterna. Amém? O Senhor diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem nela o poder de Deus, porque Ele diz que são elas quem irão testificar da nossa vida eterna, da certeza da nossa morada com Deus. Por isso, querido, que nós precisamos ter essa certeza. Mas tem muitas pessoas que têm muita dúvida, tem muita confusão na sua cabeça. Ela não tem certeza se é salva, ela não tem certeza da vida eterna, ela não tem certeza se é isso que ela quer para a vida dela. Ela está toda insegura, ela está toda desconfiada, ela é incrédula. Por quê? Porque ela não tem alimentado a sua espiritualidade, ou ela não tem cuidado da sua espiritualidade. Amém, querido? Então, guarde bem isso no teu coração, porque no dia que você se apresentar diante de Deus, você não vai poder se apegar a nenhuma desculpa, dizendo que não sabia, eu não sabia que era assim, eu fiz assim porque ninguém me ensinou da maneira certa. Não, aqui você está recebendo a palavra de Deus na sua essência, na sua íntegra, para que você coloque em prática, para que você viva isso, para que você caminhe nessa palavra, para que você verdadeiramente seja orientado da maneira correta. Às vezes a gente vê pessoas, amados, reclamando: porque em tal lugar eu fui explorado, porque em tal lugar eu fui enganado, porque fizeram isso comigo, fizeram assim, fizeram assado. Amados, muitas vezes a gente está procurando atalhos, a gente está querendo comprar a bênção de Deus, a gente está querendo comprar a salvação, a gente está querendo muitas vezes burlar situações para não ter que orar, para não ter que jejuar, para não ter que ler a Bíblia, para não ter que se apegar aos ensinamentos de Deus, porque queremos levar uma vida corrida, uma vida de prazeres nesse mundo, de desejos nesse mundo. E largamos então as coisas de Deus para um segundo plano. E Deus, Ele não é segundo lugar. Ele diz que aqueles que o buscar de todo o coração, o Senhor irá se revelar a eles. Amém? E um dos mandamentos é o quê? Buscar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento que o nosso Deus deixou para toda a humanidade na terra. Então nós precisamos buscar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Para quê? Para que a gente venha verdadeiramente viver uma vida de pessoas livres, de pessoas felizes nesse mundo. Muitas vezes a gente vê a contenda, a confusão entrando na nossa casa, entrando na nossa família, e muitas vezes a gente fica impotente, a gente fica impossibilitado, a gente fica desanimado, a gente fica sem esperança, a gente perde a fé, porque muitas vezes a gente está alimentando o eu, a nossa carne, as nossas vontades, aquilo que queremos e achamos que é certo para nós. Quando na verdade nós precisamos sim nos apegar à palavra de Deus e consultar ela para saber qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para as nossas vidas. Amém?
Por isso eu queria muito ter trazido e o Senhor me permitiu compartilhar com você essa visão e essa revelação. Receba em nome de Jesus e que você venha ser uma pessoa realizada em Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Coloque em prática na tua vida que você vai ver o quanto você vai ser abençoado. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e nos veremos no próximo vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe.